Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Muito feliz por mais uma vez podemos estar aqui nesta manhã de domingo, onde nós vamos falar da nossa escola bíblica, da nossa 8ª lição, que é sobre o pecado. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero te convidar, antes de nós começarmos a nossa aula, a nós orarmos nesta manhã. Tenho certeza que Deus tem muito a nos ensinar, tem muito a nos acrescentar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero te convidar a orar. Vamos orar então, colocando o nosso espírito, colocando a nossa mente, o nosso coração, totalmente na dependência do Espírito Santo. Amém, igreja? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, de todo o nosso coração. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. E por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, nesta manhã de domingo, de começarmos, ó Pai, mais uma semana em Tua presença. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa continuar, ó Deus, iluminando os olhos e entendimento dos nossos corações, ó Pai, para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, abençoa cada lar, cada casa, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que estiver ouvindo esta lição, vendo esta lição, através, Senhor, da internet, que o Senhor possa abençoar ricamente para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Pai, guarda essas lições que são preciosas aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, era para Andréia, nossa amada irmã Andréia, trazer a aula, como eu falei na aula passada, mas nós sempre estamos conversando a respeito das lições e conversando com ela, e a gente, para continuar a linha de raciocínio das outras lições, hoje ainda serei eu, mas as próximas 2 lições com certeza será a Andréia, a nossa irmã Andréia, que vai estar trazendo as próximas 2 lições, para questão de raciocínio, né, para não quebrar o ensinamento, a forma que a gente tem trazido as lições aqui. E a gente sempre faz isso pensando no bem maior. Amém? Na lição passada nós vimos o quê? O homem natural, e nós vimos lá que nós tínhamos um versículo para decorar, e que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Hoje também nós temos a nossa lição, também o nosso versículo para decorar, e muito fácil o nosso versículo para decorar, que diz assim, lá em Romanos 3, 23, que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Então lá, versículo para decorar, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lição de hoje é o pecado, e vamos estar falando sobre o pecado. O nosso texto básico está lá em Romanos, no capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25, então vamos ler rapidamente, e é um pouquinho, né? Abre aí a sua Bíblia. Quero te convidar desde já a você deixar a sua Bíblia aberta, pegar a sua caneta, pegar o seu lápis, o seu caderno de anotação, em nome de Jesus. Amém? Então, Romanos 7, versículo 7, diz assim: que diremos, pois? É a lei o pecado? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, e reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida,
verifiquei que o mesmo me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, e pelo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou a morte, a fim que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque o bem sabemos que a lei é espiritual, e todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim e na minha carne não habita bem algum. Pois o querer bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Sim, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei do Senhor, mas vejo os meus membros e outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Mas graças a Deus, que por Cristo Jesus nosso Senhor, que de maneira que eu, de mim mesmo, como a mente, sou escravo da lei de Cristo, mas segundo a carne, a lei do pecado. Amém? Amados, é um texto muito rico, e parece assim, né? Quando você vai falando, Paulo ele está declarando o que nesse texto? É sobre a lei e é sobre o pecado. Então ele diz assim, olha, diremos pois, a lei pecado? Não, a lei não é pecado, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçará. O que Paulo está querendo falar aqui nesse capítulo de Romanos 7? Ele está querendo mostrar a força do pecado que habita em nós. Mas houve um período em que o pecado reinou, mas não havia lei para dizer que era pecado. Então a morte reinou por um tempo, o pecado reinou por um tempo até antes da lei. E quando ele fala assim, a lei é pecado? Não. Por quê? Eu só sei que é pecado porque a lei me diz que é pecado. E quando a lei ela é santa e a lei ela é boa, mas a força da lei, ela só mostrou o mal que reside em mim. Então, pela lei, eu sei o que eu devo fazer, o que é bom, né, o que se deve ser feito. Mas por conta do pecado que habita em mim, o que acontece? Nós vamos encontrar aqui Paulo nesse dualismo, né, nessa guerra dentro dele. Nós sabemos o que é bom, nós sabemos aquilo que devemos fazer, mas aquilo que nós queremos fazer, que é bom, não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer, pois nós fazemos. Por quê? Porque a lei nos mostrou isso. E a lei, acima de tudo, ela é espiritual. No versículo 14 ele fala assim, pois bem sabemos que a lei é espiritual, todavia nós somos o quê? Carnal. Lembra das nossas lições anteriores? O homem ele é o quê? Carnal. O homem ele é o quê? Natural. O homem carnal, o homem natural, ele não cogita as coisas que são do Senhor. Então ele diz aqui, sou vendido como escravo do pecado, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir. O que Paulo está falando? Olha, nem mesmo eu compreendo o meu modo de agir, porque uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu não quero, uma hora eu sei que tenho que fazer, mas eu não faço. E cá entre nós, amados, é só Paulo que vive isso? Igual,
Todos nós que somos lavados e remidos com Cristo, nós sabemos o que temos que fazer, sim ou não? Nós sabemos que temos que orar, nós sabemos que temos que ler a Bíblia, nós sabemos que temos que buscar a nossa vida com Deus, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós sabemos disso. Nós sabemos que devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Mas vem cá, no nosso dia a dia, o reino de Deus é uma prioridade? É a primeira coisa que a gente busca? A gente sabe que devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Não há uma luta, nós sabemos, né? Então é isso que Paulo está falando. Paulo não era diferente de nós, e é por isso que ele está escrevendo aqui. É por isso que ele está falando da lei e sobre o pecado. E aí, por isso que ele fala, o bem que eu não quero fazer, o bem que quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço, o pobre homem desventurado que sou. Muitos de nós não planejamos fazer o mal, mas acabamos fazendo o mal. Isso é por quê? Porque o pecado habita em nós. Mas aí nós temos o quê? O nosso grito de vitória. Ele fala no 24 aqui, ó, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Qual é o corpo de morte? Lembra qual é o corpo da morte? É o quê? É as vontades, é as paixões que são contrárias do Senhor. Então, o pecado que reside em mim, quem pode me livrar desse corpo de morte? Quem pode? Versículo 25, mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que de maneira nenhuma eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Então, em Cristo Jesus nós vencemos toda a carnalidade, vencemos o pecado, porque segundo a carne eu sou escravo do pecado, mas segundo a lei de Deus eu sou escravo de Deus, e é Ele que nos dá poder para vencer, em nome de Jesus. Amados, então o pecado, eis aí uma das palavras mais terríveis que podemos encontrar no nosso idioma. Então o pecado é responsável por toda a miséria humana. Ele é tão terrível que tem como resultado final a morte. Então, nós vemos aqui que o pecado é a coisa mais trágica que aconteceu na humanidade, foi o pecado. Hoje, há uma grande politização aí das coisas ruins no mundo, linha A, linha B, mas vou dar um exemplo aqui. Hoje, o grande problema do mundo não são os sistemas governamentais, não é a política, não é se é presidencialismo, não é se é monarquia, se é parlamentarismo. O grande problema do mundo é o pecado. Enquanto houver o pecado reinando no mundo, as coisas vão estar sempre num tremendo caos. Então, o que é o pecado para a nossa primeira item 1 da nossa primeira lição? Então, o que é o pecado? Vamos para a definição daquilo que é pecado. Na Bíblia encontramos uma definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei. Isso está lá em 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 4. Então, o que é o pecado? Pecado é o que? A transgressão da lei. Então, se a lei não me fala que aquilo é errado, eu não sei que aquilo é errado. Mas por conta da lei que me diz o que é certo e o que é errado, todas as vezes que eu não fizer aquilo que é correto, aquilo que é de Deus, eu estou pecando. Então, pecado é a transgressão da lei. Paulo confirma essa definição. Isso está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 13, que diz assim: porque até o regime da lei havia o pecado no mundo. Porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Então, houve um período que o pecado não foi levado em conta porque não havia lei para dizer que era pecado. Amém? Então, vamos lá. Etimologicamente, o que significa a palavra pecado? Encontramos várias palavras, tanto no Velho Testamento, que é o hebraico, o Velho Testamento foi escrito no hebraico, quanto no Novo Testamento, que foi escrito no grego. A palavra pecado.
O significado, entretanto, é comum, tanto no grego como no hebraico. Significa o quê? Transgressão, desobediência e rebelião. Langston vai define pecado como o estado mal da alma, ou egoísmo. Né? Quem é Langston? Langston é o teólogo que nós, batistas nacionais, seguimos muito a linha teológica. Então, Langston vai definir que é o estado mal da alma ou egoísmo. Outras definições que possamos ter sobre pecado. Pode ser também considerado como qualquer coisa na criatura humana que não expressa ou é contrária ao caráter santo do Criador. E teologicamente, para a teologia, o que é pecado? Pela teologia, o pecado é definido como errar o alvo, ou seja, andar de modo contrário à vontade de Deus. Quem peca não está acertando o alvo, o que é a vontade de Deus. A palavra pecado no original significa o quê? Errar o alvo. Essa palavra significa hamartia no grego. E hamartia no grego é errar o alvo. Ou seja, pecado é errar o alvo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É errar o alvo da vontade de Deus. E se nós formos aprofundar, errar, e algo que quando nós vamos entrar propriamente aqui no pecado, amados, o pecado também não é somente todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus. São, de fato são. Mas vai além. Porque quando a gente fala assim, errar o alvo, eu estou pecando. Quando Deus nos fez, Ele criou um plano. Ele diz assim que todos os nossos dias da nossa vida foram escritos na eternidade. Tanto o nosso nascimento quanto a nossa morte na eternidade já foram escritos por Deus, e Deus nos fez com um propósito de vida. E todas as vezes que eu erro o propósito de vida daquilo que Deus tem para mim, eu estou pecando. Não é somente quando eu mato, ou quando eu minto, quando eu adultero, quando eu cobiço, quando eu invejo. Tudo isso é contrário à vontade de Deus. Mas também é contrário de Deus eu viver uma coisa daquilo que Deus não planejou para mim. Deus tem um alvo na minha vida. Deus tem um alvo na sua vida. E todas as vezes que erramos o alvo de Deus na nossa vida, ainda que parece ser bom, mas estamos pecando contra o Senhor. Olha só que interessante. A palavra do Senhor, lá em Salmos, eu anotei aqui, vamos lá. Salmos 19, versículo 11, versículo 13, olha que interessante. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecê-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absorve-me dos que eu não conheço, ou absorve-me dos meus erros que eu não conheço, ou que são da ignorância. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Isso está lá em Salmos 19, do versículo 11 e do versículo 13. Olha que interessante. O salmista está falando aqui, quem pode discernir os próprios erros? E ele está falando assim, Senhor, perdoa-me daqueles que eu não conheço. Ou seja, ele está pedindo perdão dos pecados que ele comete e ele não sabe. E todas as vezes que não conhecemos o alvo de Deus para as nossas vidas, e Deus tem um alvo para nós, como cristão, e todas as vezes que eu não acerto esse alvo, eu estou o quê? Pecando contra o Senhor. E muitas vezes eu não tenho consciência desse pecado, eu não tenho consciência que eu estou errando, mas todas as vezes que eu errar o alvo que Deus tem para a minha vida, eu estou pecando. E o salmista ele fala assim, absolve-me dos que eu desconheço. Então ele não tem noção que ele está pecando, ou seja, são os pecados da ignorância. E é por isso que nós, como cristãos, temos o quê? Que buscar em Deus
conhecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Como cristãos, nós precisamos achar qual é a nossa parte do nosso corpo, qual é a função nossa no corpo de Cristo. Então eu tenho que me achar qual é a minha função no corpo de Cristo, porque se eu não estiver executando a minha função no corpo de Cristo, que é o alvo de Deus para mim, se eu não estiver executando esta função no corpo de Cristo, da qual Ele me chamou para eu ser, e eu não estou sendo, eu estou pecando. Vocês conseguem entender como a questão de errar o alvo, ele é mais profundo? Por isso que nós precisamos, de fato, amados, de todo o nosso coração buscar a Deus, conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O grande problema é que a gente não para buscar, de fato, qual é a grande vontade de Deus para a minha vida. Nós vamos, ao longo do caminho, tentando descobrir qual é a vontade de Deus na minha vida. Aí eu vou tentando aqui, vou tentando ali, e não é isso. Desde o princípio, Deus manda nós irmos direto para conhecermos a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, teologicamente, é o quê? É errar o alvo. Todas as vezes que eu não acertar o alvo, eu estou pecando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo item da nossa lição, a origem, o princípio fundamental e a universalidade do pecado. Primeiro, a origem. De onde vem o pecado? Falando sobre o próprio Satanás figuramente, a Bíblia diz lá em Ezequiel 28:15, diz assim: perfeito era os teus caminhos desde o dia que foste criado, até se achou iniquidade em ti. Foi lá quando o primeiro pecado que aconteceu foi aonde? No céu. Se tinha um lugar que não era para ter pecado, o primeiro pecado que a gente tem de conhecimento foi Lúcifer lá no céu. Ele, o que? Se rebelou contra Deus. Então se achou iniquidade em ti. Explicar como o pecado entrou no coração de Lúcifer, que vivia no paraíso, é difícil. Ele era perfeito, mas de repente o orgulho e a soberba tomou conta do seu coração e ele pecou. Amém? O que aconteceu? O orgulho entrou no coração de Lúcifer e a soberba tomou conta do seu coração e ele o quê? Pecou. Na lição anterior, na verdade na lição retrasada, eu falei acerca das funções dos anjos e eu vim aqui esclarecer melhor como é que é no céu. É a função de cada anjo, porque o Lúcifer ele era um querubim. Então no céu existe os arcanjos. O que é arcanjo? É líder dos anjos. E provavelmente significa um anjo com grande autoridade, que comanda os outros anjos. Arcanjo é considerado um tipo de chefe celestial. A palavra arque significa chefe, príncipe ou primeiro-ministro. Amém? Então, nós vamos ver que o arcanjo ele lidera o exército de anjos. O arcanjo ele lidera o exército dos anjos de Deus. Isso está lá em Apocalipse 12, versículo 7. O arcanjo é o que luta contra o diabo. Ele dá apoio aos outros anjos. Já o serafim é um outro tipo de anjo que está na presença do Senhor e é ele que louva a sua glória. Pela passagem de Isaías 6, podemos concluir que serafins estão ligados à presença de Deus. Eles louvam a Deus e declaram a sua glória. O fato de cobrirem o rosto provavelmente é sinal de reverência por estarem na presença de Deus. Então, cada serafim tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 para voar. Então, nós temos também os serafins. A palavra hebraica serafins deriva de sarap, que significa o quê? Algo ardente, brilhante, nobre, que está relacionado a serafim. A passagem bíblica que está associada a esse termo está em Isaías 6, do versículo 1 e versículo 3. Entendemos que a função desta classe é louvar e glorificar a Deus em seu trono. Nós temos também o que? Os querubins. A primeira aparição de querubim está lá em Gênesis 3, 24, que foram os anjos colocados por Deus para guardar o Éden.
Querubim no hebraico significa queruve, ou no plural, queruvim. Significa o quê? Guardar, cobrir. O plural significa protetor e guardadores. Amém? E nós temos também os anjos, que são seres celestiais que servem o reino de Deus em diversas funções. Então, nós temos ali a organização e vimos aqui que se tem uma categoria que rege o louvor no céu, não é os querubins. Então, seria o quê? Os serafins. Então, vemos aí que provavelmente, se houve algum ministro de louvor no céu, foi um serafim e não um querubim. Tá bom? Mas voltando aqui para a nossa lição, vamos lá. A origem, então, foi em Lúcifer. A origem foi aonde? No céu. Se tinha um lugar que não era para pecar, era no céu, mas olha o que o orgulho fez. Então, a origem teve em Lúcifer. Já no homem, o homem pecou ao obedecer Satanás e desobedecer a Deus. Veja a lição 6 nas nossas lições anteriores sobre a queda do homem. A origem do pecado nesse mundo está no ato da desobediência e no ato da incredulidade de Adão. Isso nós vemos lá em Romanos 5, do versículo 12, versículo 17 e versículo 19. Lá em Romanos 12 diz assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a origem do pecado foi aonde? No céu com Lúcifer. O coração dele se encheu de orgulho, de soberba, de vaidade, tomou conta do seu coração e ele pecou. Já aqui na terra, surgiu no Éden, de que forma? Quando Adão deixou de obedecer a Deus e foi obedecer à voz de Satanás. Segundo item da origem do princípio fundamental e a universalidade do pecado. O princípio fundamental do pecado é o quê? É o egoísmo. Na queda, o diabo apelou para tudo que podia despertar o egoísmo de Adão e Eva. E eles quiseram ser iguais a Deus. O princípio fundamental, então, do pecado é o egoísmo. Por quê? Porque olha que Deus tinha feito tudo para Adão, tinha feito tudo para Eva, colocaram tudo aos seus cuidados, debaixo dos seus pés. Deu toda a liberdade. E só deu uma única ordem. Mas como foi que Satanás conseguiu introduzir o egoísmo no coração do homem? O homem precisava ser igual a Deus? Não precisava. Mas a chave aí foi aonde que Satanás falou assim: porque no dia então que comeis, sereis como Deus. Amados, todos nós, homens e mulheres, temos a síndrome de Deus. E quantos de nós aqui já não pensamos assim: se eu fosse Deus? E muitas vezes a gente faz isso até inconscientemente. Quando algo é determinado por Deus, a gente fala assim: mas eu não faria desse jeito. Eu faria dessa forma, ou em outras palavras, Deus, se eu fosse no seu lugar, eu faria melhor. Porque a gente vive questionando as coisas que Deus faz. Qual é a maior indagação do homem? Por que Deus foi justamente colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Nós temos que olhar para nós como homens limitados que somos. E nós não vamos compreender a mente de Deus. E Deus, a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas nós, muitas vezes, não queremos submeter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus fala assim: anda nesse caminho. O que a gente fala? Não, Senhor, vou andar neste caminho, porque eu sei o que é bom para mim. Então tem áreas na nossa vida que a gente até se submete ao senhorio de Deus. Mas existem outras áreas na nossa vida que a gente fala: não, Deus, essa área aqui o Senhor não toca não, porque o Senhor não sabe resolver. Vou dar um exemplo aqui. A área que nós cristãos mais sofremos dentro da igreja hoje, eu posso te dizer que é a área sentimental. Por quê?
A gente confia que Deus pode nos salvar, a gente confia que Deus pode nos prosperar, que Deus pode fazer um milagre na nossa vida, mas a gente não confia de todo o coração que Deus pode preparar alguém para as nossas vidas. E para isso a gente tem que mexer o quê? Os nossos pauzinhos, tem que me dar o meu jeito, eu tenho que ficar malhado ou malhada para despertar interesse em alguém. Eu tenho que agir como o mundo age, porque olha o que mais a gente ouve no nosso meio, se você não fizer isso, você vai ficar para titia, você vai ficar para titio, isso e aquilo. Por quê? Porque a gente não crê que Deus tem de fato o melhor para nós. E quando a gente não crê que Deus tem de fato o melhor para nós, a gente vai o quê? A gente, já que Deus não está demorando, enquanto Deus não me envia a pessoa certa, eu vou tentando com as pessoas erradas. É isso que a gente vê. Então isso é muito sério. Então a gente precisa crer que se Deus foi capaz de dar o Filho dele, unigênito, para morrer no nosso lugar, quanto mais nos dará Deus todas as coisas. Mas a gente não cria o quê? O hábito do que de buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, a gente busca as outras coisas e o reino de Deus é tipo uma consequência nossa. A gente acha assim que no lugar de Deus a gente pode fazer melhor, mas não podemos. Então, em nome de Jesus, renuncie essa síndrome de Deus aí na sua vida. Terceiro item, a universalidade do pecado. Todo homem, por ser descendente de Adão, já nasce na natureza, já nasce pecador. Está lá em Salmo 51, 5, que diz lá: em pecado eu nasci, em pecado minha mãe me concebeu. Se você tiver dúvida, é só olhar nas aulas passadas, que lá está muito bem explicado por que nós somos descendentes de Adão e somos pecadores. Não depende de praticar atos pecaminosos para se tornar pecador, só basta nascer. Ele é como uma árvore má, que só pode produzir frutos maus. É uma questão de natureza. O pecado passou a todos os homens. Isso está lá em Romanos 5:12. O que diz Romanos 5:12? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado, o quê? A morte. Assim também a morte veio o quê? A todos os homens, porque todos pecaram. Para ser pecador, basta nascer. Por quê? Porque isso é da natureza humana ser pecador, a partir do momento que Adão optou por obedecer a Satanás. Não há um homem justo sequer, Romanos 3:10. Romanos 3:23, porque todos pecaram. O homem, sendo pecador, vai produzir fruto de acordo com a sua natureza de pecado. E isso está lá em Mateus 12:34. Vamos lá, abrir Mateus 12, rapidamente. Mateus 12, versículo 34. Diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha só o que o Senhor está falando. A boca fala daquilo que está cheio o quê? O coração. Como é que, sendo mal, pode dizer coisas boas? Lá em Isaías 5:20, diz assim: os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Ou seja, os ímpios são como o mar agitado. As ondas do mar são agitadas, elas vão para cá. E o movimento natural das ondas vai e volta. O que produz? Lama e o quê? Lodo. Assim é o pecador, assim é o homem que não tem Jesus. Ele não faz força para pecar. Ele não planeja, ele não fica arquitetando para pecar. Embora chegue em alguns aspectos sim, mas já está nele. A gente olha assim, né? Desde que a criança ela começa a aprender a falar,
que ela começa a ter noção, você já vê a manifestação das coisas ruins. Né? Já pega o brinquedo, é meu, não quer dividir com ninguém, já aprende a bater, já aprende a morder, mas ninguém ensinou essas coisas. Né? Nós estamos lá com o Davi, e a gente vê assim, já a natureza, o quê? A natureza humana já se manifestando desde a criança. Por isso que Provérbios fala que a estultice está no coração da criança desde o seu nascimento. Isso é muito sério. Então, um homem sem Deus, ele naturalmente produz o quê? Lama e lodo, amados. Isso é muito sério. Então, a gente precisa, assim, de coração, nós precisamos, assim, nos submeter ao Senhor e saber que o mundo aí fora, o quê? Ele produz lama e lodo. Lá em Lucas 6, 43 ao 45, diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos com espinheiros, e nem se vindam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro, tira o bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a abundância do seu coração é o que fala pela boca. Olha isso. Então não tem como você ser uma pessoa boa e produzir frutos ruins. Não tem como você ser uma pessoa má e produzir frutos bons. Não se engane. Sabe, amados? Isso é muito sério. E essa é a universalidade do pecado. Então o Senhor está falando aqui que o homem pecador, ele vai produzir o fruto de acordo com a sua natureza. E para ver a lista de pecados que o homem pode cometer, além de outros, nós vamos lá para Gálatas 5, do 19 ao 21. Lembra, na lição passada, nós falamos muito sobre as obras da carne, sobre o fruto da carne. Quais são as obras da carne? Maledicência, inimizades, adultérios, porfias, glutonarias, infidelidade, todas essas coisas, todas as obras da carne, feitiçaria, lembra a feitiçaria? A arte de manipular, tudo isso é obra da carne. Então, essas são as listas de pecados que o homem pode cometer, e tem as suas consequências, amém? Nós vamos ver também agora, o nosso item 3, as consequências do pecado. E na consequência do pecado, a Bíblia aponta para várias consequências do pecado na vida do homem. Atos pecaminosos trazem consequências sobre a vida do homem, mas o principal é o pecado, ou seja, a natureza pecaminosa, que é a raiz de todos os problemas. Qual é a raiz do problema do mundo? É o pecado. Qual é a raiz de haver tanta corrupção? O pecado. Qual a raiz de haver tanta miséria? O pecado. Qual a raiz de haver tanta fome? O pecado. Qual a raiz de haver tanto aborto? O pecado. Qual a raiz de haver tanta morte? O pecado. Tudo é por conta do pecado. A nossa luta, amados, não é contra os homens, mas a nossa luta é contra principados e potestades dominadores do mal, mas principalmente por conta do pecado. É a nossa maior luta. O mundo só está do jeito que está hoje por conta do pecado. Enquanto Cristo não vier e extirpar o pecado do nosso meio, não vai haver dias melhores. Vai haver sempre essa luta. Amém? Por quê? Porque a raiz do pecado é a raiz de todo o problema. O pecado é a raiz de todo o problema. O homem não é condenado somente por praticar o pecado, mas por ser ele mesmo pecador por natureza. O pecado trouxe a seguinte condição para o homem. Vamos lá, Romanos 5, versículo 16. O que diz lá Romanos 5, versículo 16? Romanos 5, versículo 16. Diz assim: o dom, entretanto, não é como o caso que somente um pecou,
porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Amém? Nosso primeiro item das consequências do pecado. O que acontece? O homem está julgado. O julgamento que veio sobre Adão, quando ele pecou, imputando a toda a raça humana. Segundo, a condenação. Segundo item, a condenação. O homem julgado está condenado. O pecado levou o homem o quê? A condenação. A morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual, a morte é o quê? A separação. E o homem pecador está separado de Deus, e Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, e nem mesmo os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. Ou seja, o homem está separado de Deus, ele está morto espiritualmente diante de Deus. Embora Deus não esteja surdo para ouvir a sua voz, embora Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa estender, embora os seus pés não estão presos para que não possa andar na sua direção, mas o que? Mas o pecado que habita na humanidade, no homem, é o que faz separação entre o homem e Deus. Quarto item, a culpa. O pecado traz culpa, a pessoa fica culpada diante de Deus, daí a razão do julgamento e da condenação. Entende-se que entende-se por culpa a dívida que o pecador tem por causa do pecado, em relação a quem ele ofendeu. É o que faz ser passivo de punição. A culpa traz consigo o quê? O castigo. Qual é o castigo? O salário do pecado, que é a morte. Romanos 6, 23. Então, qual é o castigo? O salário do pecado é a morte. Amém? Então, essa é a condição do pecado, do homem pecador. Então, o homem, a gente precisa entender o que é o pecado, nós precisamos entender a origem do pecado, o princípio fundamental do pecado, que é o egoísmo, a universalidade do pecado, que por meio de Adão, todos se tornaram pecadores, e por conta disso veio o quê? As consequências do pecado, que são o julgamento. Por que o julgamento? Todo aquele que não crê no Filho de Deus já está julgado porque não crê no Filho unigênito de Deus. Mas todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus já não será condenado. Por quê? Porque ele é justificado pelo Filho de Deus. Por que traz uma condenação? Porque o homem está julgado, por quê? Porque o pecado levou o homem à condenação. A morte, tanto a morte física quanto a espiritual, o quê? A morte é a separação de Deus, é o pecador estar separado de Deus e eternamente. Uma das coisas que eu falo, assim, que o pior, amados, do pecado, do inferno, né? O pior do inferno em si, não é o sofrer e o ranger de dentes. Você vai falar, é uma loucura isso. Não. O pior do inferno é estar separado de Deus para a eternidade. Isso é muito sério. O pecado traz o que? Culpa. O homem o que? Ele carrega sobre si culpa. Por isso que todas as vezes que um homem natural, ele faz alguma coisa ruim, ele quer fazer um ato bom. Ele quer dar esmola, ele quer visitar alguém num abrigo, quer ir num lugar. Por quê? Porque ele quer se sentir meio que justificado, ele traz uma culpa. Mesmo um homem que não conhece a Deus, ele quer se justificar. E é por isso que nós temos várias religiões que foram criadas aí, porque o homem sente-se culpado de Deus. E vai surgir cada vez mais religiões, porque o homem vai procurar todos os caminhos para tirar essa culpa dele. Mas essa culpa só pode ser tirada por intermédio de Jesus Cristo. Então, para isso, nós temos o quê? Um remédio. O remédio para o pecado. Ou seja, nós temos uma vacina para tudo isso. Para que a humanidade fique o quê? Imunizada. Falamos tanto de vacina. E qual é o remédio que nós temos? Graças a Deus. Porque há uma solução para o problema. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus já providenciou
Deus já providenciou o meio de sermos salvos do pecado. Foi Deus que tomou a iniciativa da solução do problema do pecado. Qual foi a solução? Item 1. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu sendo justo pelos injustos. Isso está lá em 1ª carta de Pedro 3,18. Ele veio para nos salvar do pecado. Mateus 1:21. Ele manifestou para tirar o pecado do mundo, e nele não há pecado. 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 5. E somos purificados por meio do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a nossa parte nisso? Existe algo que temos que fazer. O que nós temos que fazer? Item A. Nós temos o quê? Que nos arrepender. Lembra o primeiro passo para a salvação? É o arrependimento. Esse é o primeiro passo para a recuperação e para vencer o pecado, para dar o quê? Uma meia volta de vida. Ou seja, eu estou andando nessa direção, eu me arrependo dos meus pecados e dou o quê? Mudo de direção na minha vida. Então, qual é o primeiro passo? Me arrepender, confessar os meus pecados, ser batizados para que os meus pecados sejam cancelados. Segundo item, o que é preciso fazer? É preciso, além de tudo, se arrepender, confessar os seus pecados, admitir o pecado, confessá-lo com a sua própria boca. Cada pecado deve ser chamado pelo nome. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. 1 João, versículo 1, e capítulo 1, versículo 9. Item C, deixar o pecado. Não continuar na prática do pecado, mas abandoná-lo. Aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia. Provérbios 28:13. Amém? Então nós temos o quê? Que arrepender, confessar e deixar o pecado. Conclusão: você pode tratar o pecado e se livrar de cada um deles, um por um, mas o problema do pecado na natureza só pode ser resolvida se você receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você será transformado e o pecado será vencido em sua vida. Neste mundo, há sempre uma possibilidade de você pecar, mas há também o remédio para o pecado. Quando estivermos lá no céu, sim, não haverá pecado. Glórias a Jesus Cristo. Amém? Quando nós estivermos lá no céu, amados, não haverá mais pecado. Então há um remédio, né? Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos infelizmente cometer alguns pecados, mas há um remédio para o pecado. E quando nós estivermos lá no céu, sim, não haverá pecado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui uma aplicação. Você pode citar, item 1, você pode citar um pecado do qual você foi liberto quando recebeu Jesus? Cite-o agora mesmo, e mesmo que seja só para você. Então, qual o pecado que você foi liberto? Deixa chegar à sua memória. 2, depois de crente você já pecou? Acredito que sim. Infelizmente, o pecado na vida de um cristão é um acidente. Pense num pecado específico que você tenha cometido depois de salvo. Medite e como isso afetou a sua vida espiritual e como você foi liberto dele. 3, você tem algum pecado escondido ainda? Lembra lá? Provérbios 28:13. É necessário que nós deixamos o pecado e abandonemos, pois aquele que não confessa o seu pecado e não abandona, esse jamais prospera e ele jamais prosperará, enquanto você não abandonar e não confessar o seu pecado. Então, se você tem um pecado escondido ainda aí, confesse-o ao Senhor Jesus e seja liberto. Vamos rapidamente para nossas perguntas, para encerrarmos aqui. Vamos lá então. O que quer dizer vamos lá. O que quer dizer pecado no sentido etimológico? Vamos lá?
No sentido etimológico, pecado é transgressão da lei. Pecado é o que? Significa transgressão, desobediência, rebelião. O que quer dizer pecado teologicamente? O pecado teologicamente quer dizer o quê? Errar o alvo. E qual é o remédio para o pecado? É entregar a vida ao Senhor Jesus. E para entregar a vida ao Senhor Jesus, por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, sendo justo pelos injustos. Ele veio para nos salvar do pecado. Ele se manifestou para tirar o pecado e nele não há pecado. E qual é a nossa parte? Nós temos que nos arrepender, confessar e deixar o pecado. Amém, igreja? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa lição. Encerramos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na próxima lição, a nossa amada irmã Andréia vai trazer a lição sobre o arrependimento e vai dar continuidade sobre a fé. Amém? Então, agradeço a Deus pela sua vida, você que está conosco até aqui. Quero te convidar também a você que está chegando aqui agora, aí no nosso canal, ir lá ver as lições anteriores para você não se perder. Uma coisa que eu quero pedir, você que está acompanhando a nossa escola aí via internet, você que está sem discipulador, eu quero, assim, em nome de Jesus, pedir para que você acompanhe as nossas aulas na escola bíblica, tá bom, amados? E até que a gente possa providenciar um discipulador para você. E aí, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós conseguiremos fazer isso com êxito, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Quero agradecer aqui a tua audiência. Lembrando que agora às 9h30 nós temos o nosso culto da família. E às 17 horas o nosso culto também da família, ele será online e presencial. E às 19h30 o nosso culto online. E a partir do domingo que vem, em nome do Senhor Jesus, os nossos 3 cultos serão online e presencial, sendo que os das 19h30 passará para as 19 horas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos vemos em breve. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Pai, por cada vida que acompanhou esta aula. Que o Senhor continue ministrando profundamente nos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, nos dê um dia abençoado em Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos vemos até a próxima, se Deus quiser.